One, two, three. Bom, me chamo Bruno Moraes, hoje sou arquiteto, também músico, porque a gente nunca deixa de ser músico, né? A arte está dentro da gente, então a gente não consegue, ninguém consegue extrair de nós a arte, né? Então, eu sou músico também, mas hoje não atuo como músico, né? Hoje eu atuo só como arquiteto, né? E tenho 42,5, daqui a pouquinho vou fazer 43, né? E sou formado pela UNAMA, mestrado em acústica também pela Federal, na parte de arquitetura, e me formei pela EMUFPA, Escola de Música da FPA, em música, né, em percussão erudita. E já estou não atuante no mercado da música, já tem mais ou menos uns, vamos contar aí, de 9 a 10 anos já, sem tocar instrumento. Eu sou Elias Coutinho, saxofonista, maestro, empreendedor, infoprodutor digital, um dos primeiros youtubers relacionados ao saxofone e improvisação do Brasil. Meu nome é Nelson Santos, eu sou contrabaixista, eu tenho 35 anos, toco desde os 13 anos de idade, na noite, acho que uns 20 anos de carreira mesmo na noite. Olá, gente, eu sou Felipe Magno, 43 anos de idade, 25 anos de música e 16 anos na frente da tropa do forró. Meu nome é Nivaldo Coelho, mas no ramo artístico é mestre Nivaldo. Eu fui intitulado mestre porque eu tenho 56 anos de carreira de carimbó. Meu nome é Davi Diniz, tenho 22 anos, sou baterista, produtor e professor. Atuo na música desde quando eu me entendo por gente. Sou o Gleidson Santos, né, guitarrista. Atuo mais de 20 anos como profissional na música, né, da noite. Também tenho outras atividades, né, como educador musical. Trabalhei também um bom tempo, né, mas na noite sou conhecido como Neguinho, guitarrista, né. Trabalhei assim, várias bandas aí, né, na noite, tá? E tenho outras atividades, né, como mencionei, uma delas como gestor imobiliário hoje, né, gestor imobiliário, que eu atuo também já tem 9 anos, tenho 9 anos trabalhando. Eu sou Rogério, músico, baixista há 27 anos, autodidata, e também estamos aqui com a RB Produções há 20 anos, estúdio de gravação de áudio, de DVDs e afins. Áudios em geral. Meu nome é Rodrigo Camarão, eu sou pianista autodidata, né? Comecei cedinho na igreja e desde então segui carreira. Hoje sou diretor musical, produtor musical e empresário, né? Que fiz desse ramo da música o meu principal negócio e o único negócio, inclusive, né? Atuante já há 20 anos e trabalho com os principais artistas do Pará e empresas também. Eu sou Dedê Borges, né, produtor musical, músico primeiro, produtor musical, já na música há mais de 30 anos, pelo menos. Comecei a minha vida musical aos 18, 19 anos, bem cedo, né, na igreja, tocando em banda da igreja, e depois seguindo para estúdio, no começo realmente de estúdio, né, gravação de estúdio, né, época em Belém que se gravava em gravadores de 2 canais, 4 canais, bem no comecinho mesmo. Então minha vida começou por essa época, minha vida musical, né? E estou nessa estrada esse tempo aí. É possível viver exclusivamente da música? Bom, eu posso dizer sim que é possível, mas se for para complementar um pouco mais essa resposta, é possível, mas não é fácil. Para mim é possível viver apenas da música, com muita dedicação,
Claro que você tem que ser instruído, capacitado para isso. A música tem várias áreas de atuação: professor, produtor, próprio músico, vendedor. Então, se você pode muito bem encontrar um nicho que você pode seguir, eu faço todos. Quando a gente fala viver na música, a gente tem que colocar várias situações nisso, né? É uma frase que eu sempre falo para os meus clientes: se você não sabe onde você quer chegar, qualquer coisa te serve. Então, a gente se adapta muito fácil, o ser humano se adapta muito fácil. Então, se você está acostumado com aquilo ali, e se para ti aquilo ali é o que você gostaria, é o teu foco, é a tua missão, é o objetivo da tua vida, talvez dê para te viver. Além de ser músico profissional, viver da música, também sou advogado hoje em dia com a minha OAB, exercendo a carreira de advogado com muito orgulho, tentando, né, compartilhar as duas carreiras juntas, tanto como músico como advogado, para conseguir viver de uma forma digna. Infelizmente, hoje em dia a gente não consegue viver, pelo menos eu não consigo viver só da música, só da renda da música. Então faço também advocacia com muito amor, mas com certeza a minha primeira profissão e a profissão de coração é a música, e é por ela que eu faço tudo por amor. Faço meu show, canto, ensaio, ou seja, a música sim é a carreira que eu escolhi para viver e para fazer por amor. A gente também é um ser humano muito satisfeito, né? Então, a pergunta seria: a música conseguiria me proporcionar o que eu vivo hoje? Eu acho que não, porque há muitas coisas por trás da música, não é só o prazer da música. O grupo que eu faço parte é o grupo Pindorama, e tem o grupo do Mestre Edson, grupo Icuiapitinga. A gente junta os dois grupos, e quando alguém quer o grupo, a gente pede o valor de R$500. Não é para nós, não. É porque nós não temos músico de sopro atual aqui. E vem um músico de sopro, ele cobra R$300. A gente pede 500 para aquela pessoa que quer um grupo de carimbó numa tarde ou numa noite. R$300 é para o músico de sopro que vem de longe, e R$200 é para a gente alugar um carro para ir buscar o material, a mesa de som, e deixar. Para nós, nada. E sempre foi assim. Hoje não é mais possível viver exclusivamente da música. Já vivi num período bem grande, principalmente no período em que eu conseguia lecionar, né? Em um momento eu já frequentei a academia de música, frequentei a Universidade Federal do Pará, né? Cursei, e lá a gente, como o curso era de licenciatura, é inevitável que a gente vá, né, buscando esse caminho, né? E eu tinha, além de gostar muito, né, de lecionar, eu conseguia ter um recurso, né, muito bom no momento, devido ao esforço e a uma pitadinha que eu sempre digo, né, hoje em dia para as pessoas que convivem comigo, eu acredito que eu já tinha um quê de vendedor, né, nesse momento. Foi o que me fez parar de tocar, quando eu entendi que não dava para me sustentar, entendeu? Aí o que me fez parar de tocar foi, além de eu ser excluído, porque até então a minha linha instrumental, ela até então chegou a um ponto de não ser necessária. Então quando chegou a um ponto de não ser necessária, e aí eu fiquei literalmente tipo assim, não, ele vai parar de tocar, a gente não vai levar porque não é necessário no show, não cabe no palco, aí não vamos levar a percussão, era muito instrumento e tudo, né? Então ele vai ficar, a gente, olha, tu não vai hoje. Só que aí se você depende daquilo como profissão, então assim, você começa a perder receita. Então tu começa a perder a tua receita mensal,
que já é o teu trabalho, a música, ela começa a ser diminuída ali, forçadamente, né? Não que o teu trabalho não esteja sendo entregue, é que literalmente, olha, não dá, não tem canal na mesa. Então, assim, é como eu tô falando, até daria, mas talvez o cenário que a gente vivia, talvez não fosse favorável para viver, entendeu? Não sei como tá hoje. Não é possível viver do carimbó. Não é possível, nunca foi possível. A gente faz isso, a gente vive no carimbó porque a gente gosta da cultura, da maior cultura do estado do Pará. A gente gosta, a gente ama. Tem na veia o carimbó, essa cultura. Mas não é possível porque nós não temos hoje, desde muito tempo atrás até hoje, nós não temos nenhum apoio. Nós não temos apoio de nenhum poder público, de nenhuma empresa que venha favorecer o carimbó. A gente faz por conta própria, a gente faz por prazer, por a gente amar. Então, existe o racional e existe o sentimental, né? Se você souber equilibrar isso, eu acho que as coisas, a gente consegue ter um trabalho diferenciado, que era o que eu vivia, né? Eu queria ter a minha essência, mas eu queria viver como profissional. É por isso que na minha trajetória com a música, eu estudava muito. Mas por quê? Porque eu me via como profissional, mas era uma coisa que eu era apaixonado por aquilo ali, entendeu? Então, tipo, se dá para viver, talvez Deus quisesse outro caminho para mim, Ele queria me entregar algo muito maior. Então, quando eu entendi isso, eu entendi que aquilo não me pertencia. Aquilo foi me entregue, um dom, e aí eu tive que entregar de volta para Ele, porque era algo muito maior que Ele queria fazer. Bom, depois que eu comecei a ver que eu tinha dom mesmo para música, isso já nos meus 16, 17 anos, né? E engraçado que sempre tive esse empecilho do meu pai, não queria que eu seguisse carreira musical. Ele gostava de eu tocar, mas não queria que eu seguisse carreira. Então fui para a faculdade, me formei na primeira faculdade de administração, com ênfase em marketing, pós-graduado em marketing também. Depois fiz direito, né? O direito já foi um pouco atrapalhado, porque eu já estava começando a me engajar no ramo da música. E crucial para mim foi entender que a música, para ela dar certo, ela tinha que ter um vínculo com um negócio. Tinha que ser um negócio, né? Apesar de todo o dom que eu tinha, aquele amor que eu tinha pela música, eu observava que ela era também um negócio. Se eu quisesse viver daquilo, eu tinha que ser tratada como um negócio. Eu acho que vamos focar em quem é o músico, como você lidar com as suas finanças, com os seus objetivos, com a sua carreira, com a sua dedicação. A música ela é uma profissão, então você tem que se dedicar. Sem dúvidas nenhuma, sim. Na verdade, eu acredito que é possível viver, e não somente, não é nem sobreviver, é viver mesmo, viver muito bem, ganhando realmente quantias grandes, né, com pouco investimento, só que isso exige com certeza um grande nível de estudo, assim como tudo na vida, né? Agora, sobreviver da música esse é um assunto muito polêmico que eu considero, porque pessoas acabam julgando pelo que é para cada um, né? E é uma profissão. Só que tu, às vezes, acaba dizendo assim, isso não é possível porque não deu para ti. Ah, isso é possível porque deu para mim. Então, eu acho assim, que qualquer profissão é possível. Mas são vários pilares a ser seguido aí, entendeu? De um começo, de uma trajetória, de como tu é visto no mercado, de como tu reproduz aquilo que tu tá fazendo, de como é a tua credibilidade. Então, esses pilares, às vezes, não estão sendo mais usados, entendeu? As pessoas começam assim, eu sou talentoso, eu faço aquilo bem feito, mas tem várias coisas para trás que precisam para poder tu conseguir te manter e viver daquilo ali, entendeu? Quer ver um exemplo básico disso? Por exemplo, você tem uma necessidade de fazer um reparo bucal. Você vai procurar um dentista. Você não vai chegar em qualquer dentista se ele te atende de qualquer forma, se ele tem um local que não é apropriado para te receber, se ele não tem métodos, né? Se ele não tem uma formação. Então eu via a música da mesma maneira. Eu observava esse caramba, eu não quero seguir isso. Por quê? Porque eu vejo que isso não soa como crítica, né? Soa como uma observação que pode até ajudar. Eu via que era bagunçado, né?
eu via como é que eu vou apostar, né? E convenhamos, hoje em dia uma produção musical ela não é barata, né? Então como é que eu vou apostar numa coisa que ainda é uma interrogação futura, de qualquer forma, né? Como profissional que não se apresenta direito, que não tem métodos, que não tem prazos de entrega, que não tem processos de qualidade, né? Foi isso. Então, crucial para mim foi entender, e eu digo que eu ter feito 2 faculdades, isso para mim fez toda a diferença. Não porque eu não atuo no ramo de direito hoje, mas não atuo também na administração. Mas todo o sentido de gestão para mim foi crucial para o meu negócio da música. Olha, eu acredito que hoje ainda é possível viver de música, né? Eu acho que basta dedicação. Eu vejo assim, a pessoa tem que dedicar. Eu me dediquei muito assim desde o começo, era o que eu queria, né? Depois que eu decidi realmente ter a música como ofício, como profissional, como profissão, né? Eu me dediquei, estudei. Como eu aprendi, né? Eu aprendi com um cara que dizia que tudo era vindo do princípio, desde fazer a abertura de um dedo para poder tocar um baixo. E hoje em dia ninguém nem fala mais disso. Eu vejo alguém falar, tem que tocar só. Né? Ninguém fala assim, cara, tem que ter abertura, tu tem que fazer isso aqui, teu dedo tá errado, a digitação, esse polegar não pode estar aqui em cima, isso aqui. São coisas que de fato tem gente que toca bem, mas usa toda essa parada aqui, mas beleza, isso é característica de um ou outro. Mas se tu aprender com esses vícios todos, pode te prejudicar numa digitação, pode te prejudicar numa boa execução, pode te entregar um som sujo, consequentemente tu não vai ser um cara que vai gravar, um cara que não vai fazer coisas mais sérias. Aí já começa a entrar o problema de não conseguir viver, porque viver na música, tu tem que te acoplar em todas essas áreas aí. Tocar, gravar, fazer coisas sérias, entendeu? Não é ficar aquele cara assim, eu sou um músico que faço um gig, isso aí realmente fica complicado. E eu exclusivamente vivo da música. Entendeu? Eu acho que precisa isso, né? Para poder ampliar a sua vida musical, ter os conhecimentos, ter resultado naquilo que você está fazendo, nas produções, na sua música, né? Seja tocando, seja cantando ou produzindo. Então acho que é por aí, as pessoas têm que realmente se dedicar e acho que chega assim, no meu caso, eu, como profissional, como profissão, né, eu desde cedo eu acho que eu cheguei no meu objetivo. Só que qual é a grande diferença que eu diria quando a gente vai falar da música, nessa questão de viver? É porque quando a gente fala de viver de música, a primeira coisa que se vem à mente é o tocar em si. É o fazer um evento, é o tocar na noite. Eu já toquei na noite, por exemplo, já tive atividades relacionadas à noite, tocando em bandas, gravando em estúdios. E o que eu posso dizer é que se você viver somente, ao meu ver, se você viver somente dessa forma, a remuneração, ela é uma remuneração até justa se você encontrar bons lugares, porém isso dá um teto máximo para você viver, que é uma escolha. Tem músicos que escolheram e vivem, até conseguem manter uma família e conseguem viver bem dessa forma. Para as minhas ambições, não era o suficiente. Então eu comecei a verificar que a minha hora dentro desse tipo de trabalho não era exatamente compatível com os sonhos que eu tinha dentro da música. Então foi aí que eu comecei a visualizar no online as grandes possibilidades. Ao invés, se eu poderia, por exemplo, no presencial dar aulas para 20 pessoas, no online eu posso dar aula para milhares de pessoas. Né? Só para você ter ideia, recentemente eu recebi uma oferta de um empresário carioca que me abriu a mente para preços que eu nunca nem imaginei. Quando eu dei meu preço para ele, antes de dar o preço para ele, na verdade, ele fez o seguinte comentário, ele falou assim, dinheiro não é problema. Eu não tenho carteira de trabalhador, não tenho reservista, minha vida inteira foi fazer 14 anos e não está nisso até hoje. E alguns que já me conhecem de muito tempo, sabem que até esse estúdio que está aqui há 20 anos, eu nunca nem de endereço mudei. Sempre foi aqui e sempre foi assim, o Rogério sempre está tocando assim. As pessoas poderiam estar me vendo todo dia, mas eu estou nesse circuito, fazendo o tempo inteiro essa mesma arte, né? E é isso, o cara, então, assim, viver da música, ela é possível, desde que as pessoas peguem todas essas coisas iniciais, esses princípios e levem muito a sério. Fazer as coisas bem feitas, fazer um trabalho que tu chegue pontual, não precisa estar rindo pra ninguém nas coisas, mas o que qualquer pessoa quer de alguém? O que tu faz aquilo bem feito. Vamos entrar numa banda, o que o cara quer que tu ensaie, tire as músicas, chegue no show, toque legal, uma boa apresentação. Porque tem gente também que tá ali, né, no oba-oba, né, estão todo mundo ali junto, tá, mas não tá desenvolvendo um trabalho bom. E às vezes esse cara é até excluído daquela situação. O cara é bacana pra gente jogar uma bola, mas pra fazer um trabalho sério, não vamos chamar aquele outro lá. Eu posso dizer que ainda estou num mercado que eu mesmo, Elias Coutinho, que vivo da música, que vivo de produtos digitais, que vivo
exclusivamente da internet, é a minha maior fonte de renda, apesar de também ser concursado público, ser músico da Guarda Municipal, apesar de ser maestro da Amazônia Jazz Band, apesar de ser artista de várias marcas no país. Então, apesar de todas essas atividades, ainda estou num mercado que eu, Elis Coutinho, não conheço. Então, eu diria que falta informação. E devido a isso, infelizmente, muitas pessoas acabam não conseguindo enxergar a grande quantidade de possibilidades que há dentro da música de maneira geral. Há várias opções de como a gente pode ganhar dinheiro com música, seja tocando, palco, ou gravando, produzindo, tendo estúdio. As minhas estratégias são dar aula, uma delas, dar aula de música. Eu estudei para dar aula de música. Tocar em bandas, fazer gravações em estúdio e produções musicais. Hoje, como plano A, né, o plano principal de complemento da minha renda é como a gestão imobiliária. Esse é o principal, é o que, né, comecei a construir alguns, digamos assim, conforto, né, para minha vida, né, e transformações, de fato, né, em que de um tempo para cá eu percebi que somente com a música eu já não iria mais conseguir ter, né? Eu ia conseguir dar alguns confortos para quem está comigo, para meus pais, para sobrinhos, enfim, pessoas que me cercam, né? Então não só com a música talvez não fosse mais possível. Então o plano principal hoje de renda é a corretagem, a gestão imobiliária realmente, né? Hoje em dia, a tropa do forró não consegue, né, me dar esse sustento do jeito que eu gostaria para minha família, para o meu filho, por isso eu preciso muito ainda da advocacia, e aí eu fico nessa jornada dupla, né, entre a música e a advocacia e a música. Mas até hoje está dando tudo certo, graças a Deus, daqui para frente também irá dar. Para quem de repente não me conhece bem, que não é próximo de mim, eu também sou engenheiro de telecomunicações, eu tenho doutorado em engenharia, eu já sou professor, já fui professor, hoje em dia eu não estou mais dando aula, mas a música sempre foi basicamente de 80% a 90% da minha renda, a minha atividade principal. Eu trabalhei na área de engenharia, mas trabalhei pouco. Também não trabalhei na área de educação superior, trabalhei só 3 anos, mas a música sempre foi o carro-chefe, né? O plano A. A estratégia, eu não sei se é essa frase, mas assim, a forma que eu vejo para viver, que eu sempre fui procurando, porque assim, hoje em dia eu vivo só dela, mas eu tenho outras coisas que foi gerado através dela, entendeu? Não é mais só dela, mas foi gerado dela, então eu posso dizer que eu sempre vivi da música, né? A forma que eu encontrei foi o quê? Me abdicar de muita coisa, cara. Porque não se ganha rios de dinheiro com isso quando tu começa, porque às vezes o teu cachê, hoje ou amanhã, ele vai depender muito do know-how que tu tem no mercado. Eu acredito que eu vi que é difícil, porque a gente vai fazer uma matemática, um exemplo. Você tem um cachê X, aí você soma aquilo quanto que tem constância, e você tem um salário, né? E aí tu vê, eu tenho esse salário. Como isso pode mudar, né? Como isso aqui pode... E aí, será que gravação também de estúdio poderia me dar uma renda? Só que a gente entra numa parte que também é muito fechada, né? E para você gravar você tem que estudar, né? Então assim, é difícil entrar nisso, nessa parte. Não é qualquer pessoa que entra, até porque tem muito, digamos assim, pessoas certas para aqueles pontos ali, né? Não vou nem dizer tipo assim, eu estou acostumado com aquela pessoa que é muito mais prático eu gravar. Então assim, já é uma carta marcada ali, de repente, né? Então assim, poderia ser uma outra opção? Poderia, legal, um estúdio, né? A gente começa a trabalhar com estúdio também. Vou trabalhar com várias bandas. Eu vou tocar com uma banda, toco com outra, com outra. Só que vai chegar um ponto, chega no limite físico, mental e tudo. Então assim, tu não consegue muitas bandas. Então, no máximo 2. Então, vamos aí, tu duplica, um exemplo, esse cachê. Quando tu vai para colocar na soma,
não bate pro que tu queres. Tipo assim, eu quero comprar um instrumento legal. O que eu ganho dá para comprar um instrumento legal? Então, tipo assim, pesou ali. Aí, qual foi a estratégia que eu tive? Eu não tive estratégia, eu fui vivendo. Então, eu fui vivendo aquilo ali. Fui vivendo, né? E me programando dentro daquilo que gerava receita. Olha, eu tenho isso aqui no mês. Eu vou viver de acordo com isso aqui. A expectativa de que isso ia melhorar, mudar, não tinha. Só que a gente estava adaptado àquele momento, entendeu? Então eu estava adaptado àquilo ali. Eu confesso para vocês, confesso para ti que não tinha expectativa. A expectativa surgia nos eventos pontuais. Por exemplo, Carnaval, a gente sabia que era diferenciado. Natal, a gente sabia que era diferenciado. Uma gravação do DVD. Por exemplo, quando eu gravei o DVD do William César e Cristiano, foi um cachê diferente. Então, assim, são pontuais. Mas aquilo tu não... como era pontual, tu não contava tanto com aquilo ali. Porque o ano é inteiro, né? Então não era só um tempo ali. Quais estratégias eu traço para poder garantir isso? Garantir um sustento quase que total da música. No meu caso, eu escolhi ser como se fosse um prestador de serviço. Um artista pode chegar, entrar em contato comigo e a gente firma aquelas datas que a pessoa tem, aquela agenda que a pessoa tem, e depois de terminar essa agenda, se num outro caso tiver disponibilidade, a gente faz de novo. Com isso eu consigo encaixar artistas diferentes, às vezes até numa semana, às vezes tem semana que é loucura, às vezes tem noite que faz 4 ou 5 shows num dia, numa noite. Então tem que saber, tem que estar bem organizado, tem que estar bem alinhado para fazer isso funcionar. Mas para mim, para minha configuração de vida, de renda, para mim essa é a metodologia mais vantajosa. Eu não tinha estratégia, a minha estratégia era gerir isso que eu tinha. Essa que isso me ensinou muito, porque é como eu falo, né, na vida, se a gente for parar para analisar, eu falo hoje para os meus estagiários, eu digo para eles, a arquitetura ela é 20%, 80% é gestão, porque você tem que gerir o seu tempo, você tem que gerir o seu tempo de produção, você tem que gerir seu dinheiro, suas finanças, você tem que gerir a sua família, né? Não é só 100% trabalho, então assim, tudo é gestão. Então, naquele momento, eu acho que eu estava aprendendo gestão, né? Era o que eu tinha, era o que eu poderia fazer, eu poderia contar com aquilo ali. Quando isso diminuía, aí eu ficava, caramba, e agora? O que eu vou fazer e tal? Aí não tinha outra estratégia, porque eu só tocava, entendeu? Então, a estratégia era gerir isso de forma sábia, inteligente, né? Eu não bebia, eu não fumava, eu não tinha vício, eu ia para tocar, porque era o prazer que eu tinha em fazer música e com a responsabilidade que eu estava tendo com a minha vida. Então eu aprendi a gerir a minha vida ali, entendeu? Isso a música me ensinou. Às vezes eu chegava numa banda que eu me dedicava mais de quem estava lá. Um exemplo assim, olha, a banda, a gente vai ter que tirar uma música e tal, na época era fita. E eu tirando aquilo tudo ali, pra poder ensaiar. Eu chegava a saber mais de quem já estava na banda. Então, querendo ou não, já fica parecendo que os demais ali não estão interessados tanto quem está entrando para fazer um gig. Então, são coisas assim que eu falo de compromisso mesmo com aquilo que tu faz, né, cara? Dedicação, e eu sempre fui assim, cara. Eu sempre fui assim. E eu acho que a forma é essa. É essa dedicação inicial, esses pilares, todos eles, que aí sim tu começa a dizer assim, talvez eu consiga viver da música, porque dá uma incógnita, tu não sabe se tu vai conseguir também. Porque tem o fator sorte, de tu entrar numa barca boa, enfim, tem a questão da amizade. É muito abrangente, cara, esse negócio, sabe? Mas foi a forma que eu encontrei, e eis-me aqui há 27 anos aqui. Algumas das estratégias que eu adotei para que eu pudesse, de maneira geral, ter resultados diferenciados, que eu acredito que são diferentes de muitos da minha área, foi justamente o seguinte: eu enxerguei que não adiantava só eu entender de música, certo? Nas redes sociais, por exemplo, quem me acompanha, as pessoas elas vão ver o Elias saxofonista.
Mas as pessoas raramente vão ver, por exemplo, o Elias, que tem todo um estudo de marketing digital, o Elias que é mentorado por muitas pessoas grandes do marketing digital. Então, assim, eu, por exemplo, raramente eu estou fora de uma mentoria de marketing. Então, eu costumo dizer para as pessoas que conhecem essa área, né, que convivem comigo na área digital, que a mesma coisa que eu sei de saxofone, a mesma coisa que eu toco, que eu sei de música, eu talvez saiba muito mais ainda de marketing. Ou seja, então, entender de marketing para mim foi fundamental, até mesmo para aperfeiçoar meus cursos, para que eu pudesse entender que, por exemplo, o saxofone, automaticamente para mim, como você fala, minha profissão principal, que é o saxofone, isso é negociável, eu tenho que ser bom nisso. Agora, o vender isso, ou seja, entender como vender, entender como embalar o meu produto e mostrar que não é somente um grande músico ensinando, mas sim que esse produto ele vai servir para outra pessoa, certo? Então, o marketing, estudar o marketing foi o que me fez entender que eu tinha que buscar outras áreas, tá? Por exemplo, eu lembro que muito cedo, quando eu comecei a produzir para o YouTube, uma preocupação que eu tinha, eu morava lá em Santa Bel do Pará, no interior do estado, e eu lembro quando eu comecei a publicar algumas coisas em sites norte-americanos, por exemplo, as pessoas achavam que eu tinha uma equipe enorme. As pessoas achavam... A pergunta que eu mais comecei a receber quando eu saía de Belém era: quantas pessoas trabalham na tua equipe? E era só eu. Justamente, era só uma pessoa. Tipo assim, tu começa, tu não é ninguém, porra. Ninguém te conhece. Tu vai fazer um trabalho. Um ou outro pode querer te pagar bem. Às vezes, numa banda que tu entra lá, estão pagando mais ou menos pra ti, mas tu tem que ver que tu tá começando, então tu tem que aproveitar todas as oportunidades e tentar passar por todos os meios, na minha opinião. Entra numa banda de brega, vai pra uma banda de forró, uma banda de sertanejo, vai tocando tudo, cara. MPB, fica tocando 5 horas numa pracinha com alguém lá. Ah, mas mas tu tá pegando experiência. Tu não vai ganhar isso de outra forma. Tu não vai ganhar isso dentro da tua casa. Entendeu? Então essa coisa de grupo, tu não vai ganhar. Tu só vai ganhar isso tudo mesmo se tu viver. Então quando tu viver tudo isso, tu começa a ter não é nem uma chance, já tem possibilidades reais de conseguir assim, porra, eu tô começando a me encaminhar para viver da música. Mas tu começar numa situação diferente disso, eu te falo mesmo, cara, eu acho meio complicado. Que aí entra aquela frase, não dá música, eu vou trabalhar outra coisa, sendo que música é um trabalho que ganha até melhor do que um CLT, que ganha melhor até de alguns empresários. Só que para isso tu precisa fazer tudo isso antes, pô. Foi justamente buscar entender sobre marketing, sobre iluminação, sobre áudio, sobre imagem. Eu realmente tive que correr atrás de outras áreas que, às vezes, hoje o músico ainda ele tem aquela imagem de que vai chegar um produtor de algum lugar, sabe? Vai chegar um grande produtor, vai me ver tocando, vai me levar para São Paulo, para o Rio. Lá em São Paulo, no Rio, eu vou arrasar e eu vou ser muito bem, vou ser bem sucedido. Essa imagem, essa pessoa já não existe há muito tempo, certo? Já não existe há muito tempo. Então, esse foi um fator também, entender que se eu queria algo diferente, eu precisava fazer algo totalmente diferente do que as pessoas faziam aqui. E aqui eu via que as pessoas focavam no instrumento. Então, eu comecei a focar no instrumento, com certeza, isso sempre foi negociável para mim, tocar muito bem o saxofone, mas eu entendia que eu também precisava ter muitas outras expertises e saber de igual forma ou até mais do que eu sabia o saxofone. Então, isso foi fundamental, com certeza. E eu apliquei tudo que eu aprendi na faculdade e observando também, ainda mais, por mais que eu não tivesse feito essa faculdade, eu pensei, qual a minha diferença de eu ter o meu estúdio aqui e receber as pessoas, sejam dos mais diferentes níveis na sociedade, sendo que ela tenha que sentir a vontade, segura de que ela vai aplicar um dinheiro e vai ter o resultado daquilo. Como que eu posso fazer isso? Então, tratei isso como um negócio normal no mercado. Isso foi toda a diferença. Não vou dizer que não é fácil, que é cansativo. Na verdade, eu vou dizer, porque não é fácil e é cansativo, mas também gostar do que faz, assim, ajuda, né? Ajuda, deixa o trabalho um pouco mais leve.